Olá, boa tarde. Hoje é dia 22 de março de 2020. Meu nome é Manfred Stalk, sou pastor da Igreja Cristianismo Decidido de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. Eu gostaria de falar hoje sobre o tema de ansiedade, que está sendo o mal do século e está aterrorizando muita gente, principalmente agora diante do coronavírus. Todo mundo está recolhido em suas casas e os cuidados estão sendo tomados de medo que se alastre. Mas nós estamos incorrendo numa outra situação, que é esse pânico, esse medo, essa preocupação, essa angústia interior, esse terror e esse receio no seu coração. No grego, essa palavra ansiedade significa distrair e tem a raiz na avareza, ou seja, toma outros rumos, tem outros valores, outras prioridades. Eu gostaria de abrir com você um texto bíblico em Mateus 6, versículos 26 a 34, que eu vou ler para vocês. É um texto bastante conhecido, mas é bem pertinente para a época que nós estamos passando. Mateus 6, versículo 26 até o 34. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe do que necessitais e de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, a ansiedade pode se tornar um Deus. Ele é uma forma de adoração a Mamon, porque ele, de alguma forma, demonstra uma falta de confiança em Deus. Quando a gente não consegue confiar no que a gente não vê, nossa tendência é confiarmos no que vemos. Isso é bem típico humano, mas não é à toa que essa palavra existe e Deus quer nos incentivar a caminharmos realmente por fé. Houve uma história bem interessante, até hilária, que aconteceu nos Estados Unidos, que uma senhora que tinha 8 filhos, quando chegou em casa, se deparou com uma cena muito estranha. 5 filhos dela estavam reunidos numa rodinha no fundo do quintal, e ela pensou: o que será que eles estão fazendo? Quando ela chegou perto, ela viu que eles estavam brincando com filhotinhos de gambá. Aí, nesse momento, ela disse assim, gritou: crianças, corram! Cada criança pegou um gambazinho e saiu correndo para um lado. Queridos, assim, muitas vezes, nós somos também diante de Deus. A gente ora e quando Deus diz corra, ao invés de deixar o problema lá com Ele, a gente se agarra nas pequenas coisas fedorentas e corremos e levamos conosco.
Queridos, a vitória da ansiedade depende da maneira como agimos em relação às nossas necessidades. E uma das coisas que nós precisamos fazer na nossa vida é reorganizarmos nossas prioridades. A vida é mais importante do que a comida e bebida. Nós vemos isso na primeira parte do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer e beber. O corpo é mais importante que o vestuário. Na segunda parte diz, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que alimento e o corpo mais do que vestes? Queridos, o reino de Deus e a sua justiça são mais importantes do que todas essas coisas. Nós vemos no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é difícil para nós, porque nós temos uma tendência de nos protegermos. A lei da sobrevivência faz isso. Nosso instinto de sobrevivência faz isso. Nós precisamos parar nesse tempo que nós estamos recolhidos em casa e refletirmos o que significa a vida para nós. A gente percebe que a maior ansiedade que o povo está tendo, o que eu vou comer? Não vai entrar salário, a minha empresa vai quebrar, essa epidemia vai até quando? Será que é verdade o que estão mandando? Será que é exagero? Será que não estão escondendo alguma coisa? E várias perguntas começam a surgir dentro de nós e muitos medos. Há um aumento de casos de conflitos familiares por causa da pressão e tensão. O povo não está nem acostumado a viver mais em família por tanto tempo. E estão reaprendendo a brincar com os filhos, a estar em casa, a conversarem. Isso tudo gera crise. E essa ansiedade está realmente sendo um problema sério dentro dos lares. Queridos, outra forma de ter vitória sobre a ansiedade, observar como Deus sustenta a sua criação. Nós vemos no versículo 26, quando Deus diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Porventura, você não vale mais do que uma ave? Deus ama a cada um de nós e Ele quer cuidar de nós. E nós temos que ter consciência, temos que ter a certeza, a convicção de que o valor que nós temos para Deus é maior do que o valor que Ele dá aos animais, às aves. Aqui diz bem claro, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos o nosso lado espiritual, onde o Espírito Santo quer agir, quer nos inspirar, nos instruir, nos consolar, nos animar. Aí vem um outro exemplo do versículo 28, que fala sobre as flores do campo. E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Queridos, Deus cuida de nós. Deus quer cuidar de você. Mas Ele só poderá fazer isso quando você, de fato, conseguir entregar a Ele o que te preocupa, aquilo que é uma ansiedade para você, tua angústia, tua dor, teu medo. Ele quer que você deixe com Ele. Ele vai cuidar de você melhor do que você mesmo. Ele sustenta o homem. No versículo 26, a segunda parte, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, é o que eu li. Veja o valor que Ele nos dá. No versículo 30,
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Versículo 31 desse texto diz, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Veja o versículo 32, a segunda parte dele. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Queridos, a ansiedade é inútil pelo sentimento negativo e duplo, a que nos subjuga. Queridos, a preocupação com que nós vamos vestir, comer, a preocupação com o cuidado que nós muitas vezes exageramos, não estou dizendo com relação aos cuidados necessários agora, a reclusão, o não tocar em lugares perigosos que podem estar infectados. Temos que ficar, sim, reclusos em casa. É um momento de obedecermos às leis do governo, mas nós não precisamos viver ansiosos, com medo, já nem dormindo mais, e achando que o mal vai acabar batendo às nossas portas de uma forma desenfreada. Acima de tudo, nós temos o nosso Senhor que cuida de nós. Onde você descansa? Na mídia? Nas notícias? Ou na oração, em Deus, na sua palavra? Você conseguindo fazer isso, isso vai renovar o teu espírito, vai tranquilizar a tua alma, tuas emoções ficarão equilibradas. Terminando o último versículo, diz assim, no 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aprendermos a vivermos o hoje, aprendermos a vivermos cada dia por sua vez. Em cada manhã renova nossa fé. Queridos, aquela passagem de 1 Pedro 5, 7 diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nesses momentos que nós temos tempo para pensarmos, nós corremos o risco também de pensarmos muita coisa do nosso passado, negativas, coisas do presente, do futuro. Eu gostaria de encorajar a você. Pense nas coisas lá do alto. Pense em Deus que está cuidando de você. Ele te ama. Ele te abraça. Ele quer te carregar. Ele quer fazer isso por nós. Muitas vezes nós temos uma tendência de orarmos, de falarmos com Deus, mas querermos carregar o nosso fardo assim mesmo. Conta-se uma história muito interessante na Irlanda, onde um homem pobre carregando um saco de batatas bem grande estava andando na beira do caminho. Um carroceiro passou do lado e ofereceu carona a ele. Esse homem sentou-se ao lado do carroceiro, no banco da carroça, e naquele momento ele, ao se sentar, colocou o saco de batata sobre o colo. E o carroceiro continuou andando e de repente perguntou a ele, por que você não coloca esse saco de batatas na carroceria? Lá atrás tem espaço. Aí o homem disse assim, que ele não quer dar trabalho, já basta a carona que está sendo dada. Pode deixar que eu seguro o saco de batatas. Queridos, muitas vezes nós estamos sobrecarregados com preocupações, com problemas. Vamos deixar nas mãos de Deus. Ele vai dar a melhor solução. Deixe-o carregar o saco de batatas. Queridos,
No Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É ali que vem a nossa saúde, saúde emocional, equilíbrio que a gente precisa, a resiliência diante das circunstâncias difíceis. É ali que nós teremos a fonte de vida que nos cura interiormente. A ansiedade faz o reverso disso. É o contrário, a ansiedade provoca enfermidades cardiovasculares, como palpitação, dor no peito, coração disparado, falta de ar, insônia, dores de cabeça. As doenças psicossomáticas surgem do medo, que é uma forma de ansiedade. Muitos têm medo da vida. Se isso é de origem emocional, pode dar até apendicite. Medo de aceitar a alegria pode produzir colesterol. Medo, rejeição, fuga pode produzir a diarreia. Medos sociais, uma raiva reprimida. Pessoa muito perfeccionista pode começar a sentir enxaqueca. Muitos têm negação do prazer e medo, pode produzir frigidez. Outros têm insônia por causa de medo, por causa de culpa. Outros podem ter labirintite se for de origem emocional, do medo, da ansiedade, que é o medo de não estar no controle. Outros têm prisão de ventre, que está ligado ao passado, medo de não ter dinheiro suficiente. Outros têm medo de absorver a vida, que dá problemas nos pulmões. Outros têm rinite alérgica, que a causa também é emocional muitas vezes, que é congestão mental, medo, culpa, crença em perseguições. Outros têm úlcera, que também é provocado pelo medo, crença de não ser bom o suficiente, e assim tem muitas doenças de origem emocional. Muitas doenças são de origem física, mas muitas são de origem emocional. E nós precisamos estar atentos a isso. Portanto, lançar sobre ele a vossa ansiedade vai trazer saúde, vai trazer vida. Você vai se sentir renovado, você vai se sentir tranquilo, mesmo nesse tempo de ficar em casa. Aproveite esse tempo, faça faxina em casa, estude a Bíblia, converse com os familiares, tenha um momento gostoso familiar, procure orar bastante. É o momento de nós termos contato através da mídia uns com os outros. Comece a animar um ao outro, mande mensagens de ânimo um ao outro. O meu desejo é que Deus te abençoe grandemente. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, todos aqueles que estão ouvindo, que ouviram essa mensagem, eu quero pedir, Senhor, que o Espírito Santo ministre os seus corações, que o Espírito Santo reanime o coração de cada um, que todos aprendamos cada vez mais a descansarmos no Senhor, a entregarmos os problemas em tuas mãos e deixarmos ali, porque tu dizes bem claro na tua palavra que tu estás cuidando de nós. Obrigado porque, como teus filhos, temos o amparo paterno, temos a firmeza das tuas mãos nos segurando. A nossa vida está fundamentada na rocha que é Cristo. Eu quero pedir, Senhor, que todos aqueles que não tiveram essa experiência de realmente entregarem a vida a Jesus por completo e descansarem nele, façam isso agora e possam realmente se abrir para ti, confessar Jesus como Salvador e Senhor, como protetor, e que o Espírito Santo possa refrigerar o coração, consolar a cada um. Te agradeço, Pai, porque tu és a nossa fonte de vida, porque em ti nós podemos nos refugiar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que o teu futuro esteja nas mãos de Deus. Confie nele.
Ele vai fazer tudo o que é preciso por você, porque Ele te ama.